A essa altura, eu espero que você já tenha entendido a diferença entre menopausa e climatério. Menopausa é como se fosse a data de um casamento, por exemplo. Antes desse casamento, você tem diversos preparativos, diversas coisas que você tem para fazer, diversos sentimentos, diversas sensações. Aí então você tem a data do casamento, e aí depois você tem o pós-casamento e tudo que engloba um pós-casamento. É como se fosse mais ou menos isso. O climatério seria tudo isso que engloba antes do casamento até depois do casamento. E a data do casamento é a data da sua última menstruação. Como que eu sei que é a última menstruação? Você vai contar um ano a partir daquele dia que você menstruou e ficou um tempão sem menstruar. Ficou um ano sem menstruar, a gente chama de menopausa. Claro, a gente descartando outras alterações em outras idades, porque também pode acontecer, como em caso, por exemplo, de paciente com anorexia nervosa. Então, paciente com anorexia nervosa pode, depois de ter menstruado a primeira vez, pode ficar mais de um ano sem menstruar, mas isso não é por conta de alterações lá em cima ou de falência ovariana. Isso é por conta de todo o estresse daquele corpo naquele momento. Então é como se ela voltasse, os hormônios, quando a gente faz as dosagens, é como se ela voltasse para níveis de pré-púbere, ou seja, um nível antes da menina começar a menstruar. É isso que acontece. Mas eu não vou entrar nesse caso. Se vocês quiserem que a gente fale um pouco mais sobre esses assuntos, eu posso criar uma outra playlist mais para frente, falando sobre saúde da mulher. E aí a gente discorre sobre essas questões com maior profundidade, com mais tempo. Escreve aqui se você gostaria que a gente falasse também sobre esse assunto ou se para você tanto faz. Começando então pelos sintomas. Vamos lá, os preparativos de um casamento, por exemplo, vão gerar uma série de sensações. Os preparativos para que a gente pare de menstruar também gera uma série de sensações no nosso corpo, uma série de emoções no nosso corpo. Eu dei um exemplo como se nosso corpo fosse uma orquestra. Então, o nosso maestro é a nossa hipófise. A nossa hipófise é uma glândulazinha piquitica que fica lá no meio da nossa cabeça, mas ela produz vários hormônios que mandam glândulas distantes do nosso corpo e diversas fazerem várias coisas. A gente tem, por exemplo, lá em cima, a produção de TSH, hormônio tireoestimulante. Esse hormônio desce, viaja pelo nosso corpo e vai lá na nossa tireoide e estimular essa tireoide a produzir os seus hormônios T3 e T4. A gente tem o LH e o FSH também produzidos na mesma glândulazinha, que eles vão lá nos nossos ovários, nos homens, nos testículos, estimular a produção na mulher de estradiol, progesterona e testosterona e vários outros hormônios lá dentro da nossa hipófise. Então, ele, eu gosto de chamar de maestro. E as nossas glândulas seriam os grupos de instrumentistas que estão tocando nessa orquestra. O que acontece na menopausa é que esses ovários começam gradativamente a dar sinal de que eles já não estão funcionando muito bem, de que aquele som daquela música já está começando a diminuir, até que eles param de tocar. O maestro continua mandando eles tocarem, mas é como se o instrumento tivesse estragado, acabado a corda. É mais ou menos isso que acontece no nosso corpo, e é claro que esse som vai sair de uma maneira diferente. Da mesma forma, quando você está ouvindo uma música e tem vários instrumentos, e de repente um grupo de instrumentos para de tocar. A música soa diferente, parece que está faltando alguma coisa. E, de fato, no nosso corpo está. De fato, quando a gente entra nessa fase, quando a gente entra no climatério e quando a gente para de menstruar e a gente para de produzir esses hormônios, fica faltando alguma coisa. E essa alguma coisa, esses hormônios ovarianos, isso interfere em vários outros eixos hormonais. Interfere em todo o restante do nosso corpo. O estradiol, por exemplo, ele está relacionado a regular a temperatura do nosso cérebro, a regular o fluxo de sangue no nosso sistema nervoso. O estradiol, ele é um hormônio
que além de dar características sexuais femininas, como o viço da pele, como a textura dos cabelos, como a qualidade das nossas mucosas, especialmente vaginal, mucosa anal, oral, ocular, o estradiol está relacionado a várias características femininas, certo? Pois é, quando a gente tem a parada da menstruação, a gente para de produzir o estradiol. Se você for dosar no sangue, você vai ver que, na maioria das vezes, ele está ali, estradiol menor do que 15 miligramas por decilitro, ou nanogramas por decilitro. Ou seja, ele está muito, muito baixo. E isso leva a uma série de sintomas. Primeiro, se o estradiol se relaciona com a parte vascular, e ele está relacionado também à qualidade vascular do nosso cérebro, será que isso também não vai interferir com a nossa memória? Tem mais uma questão aí. O estradiol também vai regular lá no nosso cérebro essa temperatura cerebral, esse equilíbrio da nossa temperatura cerebral. E essa perda desse nosso termômetro interno faz também com que, muitas vezes, a gente acorde pela madrugada já sentindo um calor e já sentindo uma agitação. Por quê? Porque os nossos níveis de estradiol estão mais baixos, a nossa temperatura cerebral sobe. E essa área que precisa dessa regulação da temperatura é uma área justamente relacionada à memória. Soma-se isso ao fato de que essa mulher que antes dormia passa mais a não dormir adequadamente. Então, se a gente em idade fértil, a gente já tem a alteração do sono per se, já pode causar uma alteração da memória, imagina isso na menopausa, que a gente já está perdendo esse mecanismo de regulação da nossa temperatura cerebral. Ou seja, a área da memória que a gente precisaria que estivesse sendo regulada na parte da noite, ela não está sendo adequadamente regulada, baixando a temperatura. Isso faz com que a gente comece a ter um chamado brain fog, ou seja, um nevoeiro mental. A gente começa um assunto e no meio do assunto a gente começa a pensar o que eu ia falar mesmo, o que eu estava falando, mas por que eu comecei a falar isso? Você se perde no meio do assunto. Você começa a esquecer o nome das palavras. Abre lá aquela, como é que é o nome daquele negócio que abre e fecha, que divide as coisas? A porta. Você começa a esquecer o nome das palavras, o nome das pessoas também. Então você fala com a pessoa, oi querida, a pessoa às vezes fala o teu nome e você não lembra o nome da pessoa. Vai lembrar que horas? 3 horas da madrugada, na hora que você acorda. É ou não é? Isso tudo por conta do estradiol mais baixo. A progesterona mais baixa também, o que ela faz? A progesterona, o nome progesterona vem do latim progestare, para gestar. No geral, dentro da medicina tradicional, só tradicional, os médicos acreditam que a progesterona serve só para gestar. E não é bem assim. A progesterona tem inúmeras funções no nosso corpo. Dentre essas funções, a progesterona também regula os nossos níveis de serotonina e de GABA. Serotonina e GABA estão relacionados ao bem-estar, à calma, à tranquilidade. No início de uma gestação, por exemplo, uma gestação numa mulher em torno dos 20 e poucos anos, antes dos 30 anos, uma mulher saudável, o que tende a acontecer no início da gravidez? No início dessa gravidez, a mulher tende a ficar sonolenta, com a pressão baixa, ela fica mais calma. Por quê? Por causa da progesterona, que ela sai daqui e vem para cá, vem para níveis super altos. Até ela se adaptar, isso leva um tempo. Só que, o que acontece com a gente fora da gestação? A gente tem o nosso ciclo hormonal. E quando a gente começa a ter uma predominância estrogênica, por exemplo, na segunda fase do ciclo menstrual, lá em torno dos 35 anos de idade, que é a fase precoce do climatério, não é menopausa precoce, tá? É a fase precoce pela qual todas as mulheres vão passar. A gente começa a ter essa queda desses níveis de progesterona na segunda fase do ciclo.
E aí, o que a gente começa a sentir? Acordar de madrugada, quando a gente está perto de ficar menstruada. Pode sentir calorão de madrugada. Pode sentir uma irritabilidade maior do que o normal. Por que isso? Por causa dessa baixa dos níveis de progesterona, essa diminuição da produção, que não é tão acentuada, mas ela já começa a acontecer nessa fase, a partir dos 35. Então ela já cai um pouquinho. Então tem mulheres que têm muitos sintomas, tem mulheres que têm os sintomas mais a menos. Mas tende a acontecer com todas as mulheres, desde que elas não estejam usando um anticoncepcional oral, porque aí a gente não consegue ver esse mapinha, esse gráfico, nos exames laboratoriais dessa mulher. Certo? Então isso já pode começar a acontecer nessa fase. Claro que quando o ovário parou, aquele grupo de instrumentistas parou de tocar, o que vai acontecer? Isso vai piorar acentuadamente, vai piorar muito. Essa mulher vai estar constantemente irritada, vai escutar um barulho, vai ficar irritada, vai escutar uma música, vai ficar irritada, ela vai ficar crítica, ela vai ficar mais autocrítica. Isso tende a piorar na menopausa, piora. Por quê que piora? Porque ela está se sentindo, está com menos serotonina, ela está com menos GABA, ela está dormindo pior, ela não está conseguindo oxigenar como ela oxigenava anteriormente o próprio cérebro, e isso tudo gera uma série de questões que não são só físicas, mas elas acabam também sendo psicológicas. Você imagina, você acaba não se reconhecendo no seu próprio corpo. É isso que acontece. Se você sempre conseguiu se concentrar para fazer determinadas atividades com as quais você sempre esteve habituada, o que começa a acontecer? Você não consegue mais. O seu corpo não está dando conta. É como se você tivesse a vontade de fazer, mas você não consegue fazer porque o teu cérebro não está funcionando, assimilando aquela determinada informação. O estradiol, quando ele está mais elevado, quando ele está muito alto em relação aos níveis de progesterona, ele aumenta a dopamina, o que num primeiro momento é até bom, porque você consegue ter mais foco. Só que, quando essa desproporção ela se acentua, você começa a ficar adrenérgica, irritada, a ponto de você não conseguir voltar para o seu eixo normalmente. A sensação que você tem é que você está fora do seu eixo. Então, isso acaba sendo muito desconfortável e trazendo vários prejuízos, principalmente para a qualidade de vida dessa mulher, para a parte cognitiva, para a parte do sono. E o que a gente pode fazer nesse contexto? Tem vários outros sintomas, mas como esse é um sintoma muito comum, eu vou te ensinar aqui o que você vai fazer para amenizar esses sintomas inicialmente. Lembrando que reposição hormonal, claro que a reposição hormonal, na maioria das vezes, reposição bioidêntica, ela é indicada, ela é bem-vinda, desde que essa paciente não tenha contraindicações a essa reposição. Hoje já tem muitos estudos a respeito disso. No último congresso que teve agora em 2024, foi 2024, em Boston, já foi feito um novo estudo, mas depois eu falo sobre isso, sobre a terapia de reposição hormonal. Vou te ensinar o que você pode fazer, o que está ao seu alcance. Primeira coisa, climatize o seu quarto. Não tem como comprar um climatizador, não sei o quê. Não estou pedindo para você comprar climatizador, eu estou pedindo para você, de repente, mudar a posição da sua cama e ficar mais perto da janela, para você colocar um ventilador no seu quarto, para você comprar um negócio baratinho, assim, tem uns umidificadores baratinhos que você pode botar só água. Se você não quiser colocar essência, você não precisa. Mas vai umidificar o teu ambiente, isso vai te dar um pouco mais de frescor. Mantenha telas longe do seu quarto. Nada de televisão no lugar onde você vai dormir e está se preparando para dormir. Nem telefone celular. Lugar de telefone, de televisão, de outras coisas é em outro lugar, não no seu quarto. Principalmente nessa fase. Por quê? Porque isso vai ajudar a melhorar a qualidade do seu sono. E mais de 95% das mulheres na menopausa têm problema com sono. Então, se você já está com problema antes de parar de menstruar, comece a corrigir com pequenas coisas que você pode fazer. Outro ponto, não fique se estimulando demais na parte da noite. Escolha um horário certo para você deitar e dormir. Um horário para você relaxar. E siga este mesmo horário todos os dias.
da semana, incluindo os finais de semana, exceto casos excepcionais, uma festa, um Natal, um casamento, um Ano Novo. Acabou isso? Acabou. Meia-noite, eu costumo falar até, meia-noite eu viro abóbora, meia-noite estou virando abóbora. Acabou. Igual Cinderela. Tá? Então, um quarto que esteja climatizado, ambientado para você deitar e dormir, roupas confortáveis, mesmo que esteja frio, o que eu indico para as minhas pacientes? Usa uma roupa mais leve, uma roupa mais soltinha, mais larga, procura não usar um pijama tão extenso, porque o corpo da gente, nessa fase, costuma ficar igual uma chaleirinha. Você vai ficando quente, de repente, quente, aí daqui a pouco você arranca a roupa toda, arranca a coberta, arranca tudo, né? Tá morrendo de calor e acordando de madrugada. Então, esse é um outro ponto. Outra coisa que você pode fazer, começar a tomar um chá relaxante antes de dormir. Então, existem vários chás prontos, várias versões prontas, né? Tem um que eu gosto bastante, sem fazer publi, que é um que é de camomila, mel e baunilha. Ele já é pronto, sachêzinho. Mas você também pode comprar as ervas separadas, melissa, camomila, cidreira, mulungu. Pode fazer um mixinho e tomar perto da hora de você dormir. Isso é um ritual para você começar a entender que está na hora de você acalmar o seu corpo para dormir. Você precisa dormir bem. Um outro ponto é não comer muito perto da hora de deitar, porque isso também pode piorar a qualidade do seu sono. Essas informações servem para todas as pessoas no geral, mas nessa fase em específico, é uma fase que você precisa começar a, de fato, olhar com outro olhar, com um olhar atento para essa questão. Porque se a gente não dorme adequadamente, o que acontece? A gente vai desregular o cortisol, a gente vai piorar resistência insulínica, a gente já tem uma tendência maior nessa fase a ter resistência insulínica. Então a gente piora essa condição. A gente fica com mais tendência por conta desse cortisol mais alto. A gente começa a ficar mais estressada, isso piora a nossa memória, a gente começa a ter dificuldade de emagrecer se a gente não dorme adequadamente. Então, e na menopausa, a tendência é que a gente ganhe peso e que mude a gordura, o formato todo do nosso corpo. Isso vou deixar para um outro vídeo, porque esse do sono e do calorão eu achei o mais, assim, que as pessoas mais queixam. Então, é muito importante que você olhe com um olhar atento nessa fase para a higiene do sono, o que a gente chama de higiene do sono. Creio que no meu site eu tenho um e-book grátis sobre higiene do sono, ensinando você algumas coisas fáceis de fazer, de implementar na sua rotina para que você comece a ter um sono de melhor qualidade. Então, vale a pena entrar no meu site, o link está aqui no meu perfil, no meu canal, é só você entrar e baixar o PDF para você. Que isso vai te ajudar. É muito importante que você faça, ok? Então, no próximo vídeo, a gente ainda continua com os sintomas da menopausa, mas eu vou fazer vídeos mais lentos, vídeos maiores, explicando mais por que acontece aquele sintoma e como que você pode fazer ao seu alcance para amenizá-los. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se esse conteúdo foi relevante, manda para alguém, curte, comenta, já me segue e um beijo e até o próximo.